Olá, hoje eu vou fazer um tutorial de utilização do IVMS. O IVMS é um aplicativo gratuito aí da RIC para visualizar as câmeras ligadas no NVR da Hikvision, tá? Então no caso aqui já está instalado o aplicativo IVMS e já está instalado o pacote de linguagem também para ficar em português BR. Então eu não gravei a instalação, porque a instalação demora e não tem um segredo, é só você executar e dar next, 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 finish e acabou, né? Como qualquer outro instalador do Windows aqui. Então, eu vou aqui fazer a primeira execução do IVMS. Lembrando que o ideal é você rodar ele com o modo administrador. Então, dá acesso ao administrador. Ele vai pedir para você habilitar a função para auto-atualizar, né? O aplicativo, caso tenha a versão nova, pode dar um habilitar. E tá aqui a primeira janela quando você roda ele a primeira vez. Então repare que ele está em inglês. Então a gente pode vir aqui na língua e mudar para português. Porque anteriormente eu já instalei o pacote de linguagem. Tá? E ele vai pedir então para você primeiramente criar o nome do superusuário, que é o usuário principal do IVMS. Então, no meu caso eu vou colocar admin. Tem que ser colocada uma senha forte. Não me deixa prosseguir. Então coloco uma senha forte. E confirma embaixo a senha. Tá? Tem aqui a opção de entrada automática, tá? Se você marcar essa opção, ele vai entrar automaticamente, sem pedir usuário e senha. Se você deixar desmarcado, toda vez que você executar o aplicativo, ele vai pedir usuário e senha, tá? Então, nesse caso, eu vou deixar marcado, dou um login. E agora ele vai pedir, então, para mim, as perguntas de segurança. Essas perguntas de segurança são caso o aplicativo, você perca, você esqueça a senha do superusuário, tá? Então, para você conseguir recuperar a senha, você vai ter que responder essas perguntas que você pode colocar aqui. Aqui eu vou colocar qualquer coisa, mas no seu caso aí eu aconselho que você coloque as respostas corretas. Caso você esqueça a senha, você consiga então recuperar, senão você não vai conseguir recuperar a senha do aplicativo, tá? Então dá um login e ele vai abrir então a primeira janela do IVMS. Tá? Então aqui. No caso aqui não tem nenhum dispositivo cadastrado, eu vou cadastrar um dispositivo aqui. Venho aqui em dispositivos e vão aqui em adicionar. Então aqui tem todas as formas que você pode adicionar ao dispositivo. No meu caso aqui vai ser pelo IP ou domínio, tá? Coloca o nome do NVR para você conseguir identificar ele. Vou colocar aqui qualquer coisa, tá? E o endereço dele. No caso aqui é 192.168.10.2 porque é um NVR que está na rede local. A porta, eu vou deixar a porta padrão, o usuário e a senha do NVR, tá? Tem a opção aqui de sincronizar a hora. Vou sincronizar a hora com o NVR, caso você queira sincronizar a hora do computador com o NVR. E importar para o grupo. Importar para o grupo seria a opção que você tem dele já criar um grupo com o nome que você deu para o NVR e já importar todas as câmeras que tiverem esse NVR para esse grupo, tá? Vou deixar marcado aqui. Dou adicionar. E se tudo estiver correto, ele vai aparecer para mim então aqui online. Então apareceu para mim então online, o modelo do meu NVR, tudo certinho, tá? Se eu vim aqui em grupo, ele então, como deixei marcada a opção, ele já importou para mim tudo que tinha naquele NVR nesse grupo aqui. Como, por exemplo, aqui as câmeras, né? Então ele importou também todas as câmeras que tem nele. No caso, é um NVR com 16 portas, tá? Mas ele só tem 13 câmeras. Então eu tenho três portas aqui que as portas estão habilitadas, mas não tem câmera nenhuma ligada nele, tá? Então eu posso, se quiser, posso marcar essas portas que não tem câmera e apagar, tá? Se futuramente eu quiser colocar uma câmera nessas portas, é só você voltar aqui em grupo e vir aqui em importar, que vai aparecer para mim então a câmera aqui, clico em importo, ele vai aparecer para mim no grupo, correto? Tá aqui tudo certo, vamos fechar. Vamos então ver a visualização ao vivo desse NVR. Vamos entrar aqui em visualizar.
Então aqui eu tenho visualização ao vivo. Aqui eu tenho os NVRs que eu cadastrei, nos grupos no caso, né? Ele criou um grupo NVR do NVR que eu acabei de adicionar. E aqui eu tenho as câmeras desse NVR, tá? Se eu vim aqui clicar, der 2 cliques na câmera, na janela que tiver em vermelho aqui, ele vai abrir a câmera. Então já repare que ele já passou vermelho para outra. Eu posso vir aqui em outra câmera, dar 2 cliques, ele vai abrir e assim por diante. Tá? No caso aqui eu tenho, ele já colocou uma divisão de 4 câmeras. Eu posso colocar outras divisões. Eu vim aqui embaixo, layout, e coloco quantas divisões eu quero. Posso colocar 6, posso colocar 16, assim por diante, 13, como você quiser. Tá? Eu posso inclusive vir aqui no próprio grupo e dar um clique aqui no playzinho aqui do grupo. Ele vai abrir para mim todas as câmeras do NVR. Tá? Se eu quiser salvar essa visualização aqui, eu posso vir aqui, salvar visualização, que ele salva para mim. Então, se eu vim aqui mudar essa visualização, e eu quiser retornar para aquela que eu salvei, é só você vir aqui, visualização padronizada, personalizada, desculpa, e dar 2 cliques que ele volta naquilo que eu salvei. Posso criar várias visualizações se eu quiser. Então, por exemplo, eu vou criar uma outra aqui com 6, né? Salvou também. Desculpa. No caso aqui eu salvei em cima. Vamos criar uma nova. Criar uma nova visualização. Vamos montar aqui. Vim aqui em salvar. Eu tenho uma nova visualização aqui. Então eu tenho um padrão com 4. Ou eu posso voltar na padrão com 6. Correto? Tem algumas câmeras que ela tem algumas funções especiais. Como por exemplo, aqui no caso, nesse NVR, vou colocar uma só. Se não me engano, a câmera 13 é uma câmera Dome, tá? Essa câmera Dome, ela você consegue mudar, a lente dela é móvel, né? Você consegue mudar o zoom, você consegue mudar a posição dela e assim por diante. Para isso, nessas câmeras que são especiais, não é toda câmera que é assim. Nessas câmeras especiais, você pode abrir ela aqui e vir aqui em controlar PTZ. Vou expandir ela aqui. E se eu vir aqui nas setinhas, tá vendo aqui? Eu consigo então mexer na posição da câmera, na posição da lente dela, tá? Então, nesse caso dessa câmera que tem essa função, você consegue fazer isso. Então, pode ver. Eu consigo, por exemplo, também consigo dar um zoom nela, né? Por exemplo, aqui vou dar um zoom nesse carro vermelho aqui. Eu venho aqui em zoom. Eu consigo dar um zoom nele, tá vendo? No caso que essa câmera ela tem um zoom óptico. Ó, consigo ver a placa desse carro, por exemplo, né? Lembrando que você só consegue fazer isso na opção ao vivo, tá? Você não consegue gravar e mudar a posição depois que tiver gravado. Então você tem que deixar a posição parada naquela posição que você quer que fique gravando, tá? Por exemplo, a entrada aqui, tá? Então aqui seria então a função visualizar. Não tem muito mais o que ser falado aqui. Vou fechar e vou vir aqui em reprodução remota, que seria então no caso aquilo que foi gravado no disco rígido do NVR. Então aqui sim com as gravações das câmeras, tá? Então, primeiramente o que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai selecionar a câmera que eu quero ou as câmeras que eu quero puxar a gravação. No caso aqui eu vou colocar uma só, vou colocar só
só câmera 1, né? Selecionei a câmera, opa. E agora que eu selecionei a câmera que eu quero puxar a gravação, eu venho aqui então no calendário aqui em cima em hora, tá? Repare que ele aparece nas datas aqui, em algumas datas, ele aparece um pontinho azul. Esses pontinhos azuis aqui indica que é o dia que tem gravação, tá? Então, por exemplo, a partir do dia 16 aqui não tem mais gravação. Por quê? Porque todo o NVR ele tem um período que ele grava, né? Nesse caso aqui, esse NVR está gravando do dia 1 até o dia 23. Provavelmente, amanhã, dia 24, ele vai começar a sobrescrever o dia 1, tá? E não vai meter dia 1, vai só ter para ter o dia 2, tá? Porque os HDs não são infinitos, né? Então ele funciona dessa forma. Conforme ele vai passando os dias, ele vai subscrevendo o último dia que teve gravação, tá? É por isso que é importante, sempre que tiver algum evento, você salvar aquela gravação, porque aquela gravação não vai ficar permanentemente ali, tá? Então você, se houver algum furto, alguma coisa do gênero, né? Algo que você precise salvar, então é importante você salvar aquele evento em um arquivo no seu computador, porque se você deixar ali, eventualmente aquilo vai se perder, tá? Então aqui, por exemplo, vamos ver aqui, por exemplo, no dia 22, vamos imaginar que no dia 22 teve um evento, tá? Que eu queira puxar, e esse evento ocorreu, você vai colocar aqui então a hora inicial e a hora final. Você pode colocar o dia inteiro? Pode colocar, mas se você souber mais ou menos a hora que ocorreu, é melhor ainda, porque você não ocupa memória do seu computador. Então, por exemplo, eu quero pegar um evento que ocorreu começou às 13 horas, e eu quero a hora de data final às 14 horas. Tá? Então ele vai puxar apenas esse intervalo, esse período de tempo no dia 22 da câmera 1. Dou um sim. Então tá lá. Tá lá então a filmagem desse horário. Acho que a câmera talvez o NVR deve estar com a data errada. É por isso que ele puxou aqui de noite, tá? Mas vamos seguir assim mesmo. Então aqui eu tenho. Por isso que é importante você deixar a data do seu NVR corretamente, né? Então aqui eu tenho a gravação já sendo executada, tá? No dia 22 às 13 horas aqui. Que eu defini, então das 13 até as 14. Se você encontrou o evento, caso você queira baixar esse evento, você vai vir aqui então em download, essa setinha aqui. E que você vai selecionar a câmera ou as câmeras que você quer baixar então o arquivo, tá? Então vamos imaginar então que o evento ocorreu às 13h15, tá? Opa, desculpa. 13 e aqui 15 e acabou às 13h20. Sendo um exemplo. Então ele vai puxar para mim então 5 minutos de gravação. Então das 13h15 até as 13h20, tá? Até para não ficar muito grande o arquivo. Então aqui embaixo eu tenho o tamanho que vai ficar esse arquivo e o tamanho do meu disco rígido disponível. Eu tenho aqui então a opção baixar o reprodutor. Se caso o seu computador não tenha o codec para executar esse arquivo de vídeo aí, ele vai deixar para você um programinha para você conseguir visualizar isso aí, tá? Então eu clico aqui em download. Ele vai então fazer o download barra de progresso aqui. Então download de todas as câmeras concluído. Então ele baixou. Daí você vai se perguntar aonde que ele baixou isso, tá? Então para saber onde ele baixou, a gente vai vir aqui em configurações de sistema, tá? Tem aqui em arquivos. Então aqui essa aqui é a pasta onde ele está salvando. Você pode mudar isso se você quiser, tá? Então se você entrar aqui, vai estar ali então os vídeos que ele foi salvo. Então se eu quiser eu posso vir aqui e mudar essa pasta onde ele está salvando o arquivo também, tá? No caso aqui, como eu deixei o padrão, ele está nessa pasta aqui, tá? Posso copiar esse endereço aqui do computador e vir aqui diretamente no Windows e colocar isso aqui. Dou um colar. Então aqui, ó, essa aqui é a pastinha e esse aqui é o arquivo que eu acabei de baixar, tá? Então, se caso não
consiga reproduzir, você pode utilizar o player aqui. Ele deixou um programinha para você conseguir visualizar esse arquivo aí também, tá? Você pode utilizar ele aqui. Aqui e abro aqui. Olha lá, então tá aqui o vídeo, tá? No meu caso aqui, se você instalou o que eu recomendo que você instale, o Kalite Codec, você acha na internet fácil aí, você consegue visualizar sem esse aplicativo aí. Então posso vir aqui também, 2 cliques e vou visualizar então. Então aqui eu tenho o arquivo, tá? Que eu acabei de baixar do IVMS, tá? Então está salvo, não preciso mais ter preocupação se vai subscrever ou não. Enquanto estiver gravado aqui no meu computador, ele vai estar disponível para conseguir visualizar, tá? Então esse foi o tutorial do IVMS. Agradeço a todos e até mais.